Hoje no canal Slenderman, relatos reais, tá? Vídeos de terror aí, vídeos bom, tá? Vamos reagir aqui ao vídeo do Você Sabia? Vídeo bom, vídeo tem pra porra, mas é vídeo bom pra caralho, então vamos dar play, Slenderman, tá? um homem pálido de terno, Tá, tudo abaixo, que apareceria no escuro e assustaria as crianças. Essa se tornou a Ih, cara, essa lenda lenda de Slender era mais braba, famosa hein? da internet. Vamos Mas ver. será que ela é realmente uma lenda ou Mó pessoas boneco de- realmente tiveram contato com o Slenderman? Hoje vocês vão conhecer um Oi. pouco mais sobre essa criatura medonha e também Pô, algumas esse filme, histórias que a filme, respeito dele. que filme esquecível, né, mano? Esse filme do Slender, que filme esquecível, mano. O filme lançou, ninguém lembra, mano. Ninguém mais fala dessa porra. Filme, ninguém Mas lembra dessa antes, merda. se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. Daniel E como Moura de aí. costume, vai deixando logo o seu joinha. Deixa o like Vamos aí, esperar um tá? pouquinho pra você Se inscreve aí também, se tá? inscreveu, tá tudo certo. Agora deixa Cadê? o like, pronto, tudo show. Agora vamos pro vídeo e puxa a vinheta. Puxa a vinheta. Ainda meio caralho. Vamos ver o que vai ser dessa porra. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Slenderman Moura. Moura. Slenderman, ou em português, o Homem Esguio. Com certeza você já tenha ouvido falar desse cara. Mas se com você certeza, não mano. conhecer o Slenderman, fique tranquilo porque hoje Todo tudo sobre fudido. ele. Também conhecida como a mais famosa lenda urbana da internet, o Slenderman é um ser Slenderman, tá aí. muito alto e magro. Geralmente ele aparece vestindo um terno preto, e esse monstro possui uma cor de pele totalmente pálida. Ele não possui face. O rosto dele é todo branco, com uma boca medonha cheia de dentes É o Alien, afiados. porra, Além de igualzinho. tudo isso, o Slender Aquele- possui braços longos que se esticam para causar ainda mais pânico em suas vítimas. Normalmente o Slenderman fica escondido Essa em imagem florestas, vai tomar mas no ele cu. também pode surgir Quebra praticamente esse de bicho no qualquer tapa, escuridão. E um de seus poderes seria apagar a memória de suas vítimas, além de deixar a pessoa totalmente em pânico e causar alucinações. Alguns associam o Slenderman com um ser de uma outra dimensão. Já outros acreditam que ele seja um alienígena. E você, acha que ele existe de Existe, verdade? pô, O que você acha que ele é? Pra Muitas caralho. pessoas juram já ter ficado cara a cara com essa criatura. E os relatos mais comuns de onde essa criatura Pior que tem um gelato assim mesmo. O pessoal já viu essa porra. aparece Agora, vem do Japão e da Noruega. Mas também muitos loucura, brasileiros games. juram já ter visto o Slenderman por aí. Então, galera, vamos Slenderman Chique Bahia. contar pra vocês alguns relatos de pessoas que sofreram na mão do Slenderman. Slenderman Chique Bahia. Primeiro relato. Primeiro relato games. A primeira história real que vamos contar aconteceu com uma menina. Real? Como muito assim? antes mesmo Como dela assim ter real? contato com a internet. Isso quando a menina ainda era criança, quando ela tinha entre 6 e 7 anos de idade. Ela relatou ter visto uma criatura muito estranha. A princípio, ela não sabia o que era, mas pelas descrições, era muito Era o Reino parecido com o Play. Slenderman. Era o Reino Toda Play, noite a pô. menina tinha o costume de ficar no Calma quarto aí. da sua mãe, assistindo TV junto com ela. E geralmente o pai da criança ficava na sala sozinho, vendo TV. Mesmo estando no quarto da mãe, era possível ver a TV da sala, pois havia um corredor que Curioso, levava hein? até lá. Bom, em um dia normal, a menina estava então Curiosidade no quarto da games. sua mãe, assistindo TV com ela. Uma coisa que a garotinha fazia quase todos os dias. Quando chegou o horário de dormir da garotinha, o pai, que estava assistindo televisão na sala, desligou a TV, apagou as luzes da sala e foi buscar a menina que estava dormindo no quarto da mãe. Então, quando o pai desligou a TV e a luz da sala, a casa ficou totalmente escura. A única iluminação que tinha na casa vinha da TV do quarto da mãe. Já estava TV na hora de do dormir, mas a quarto menina da ainda não sala. estava dormindo. Estava na cama. E mesmo Calma. a casa estando totalmente escura, a garotinha conseguiu ver seu pai no corredor vindo em direção. Seu pai estava indo em direção Fantasma a da ela. porta. Ela disse ter visto um homem muito mais alto parado atrás do pai. Nesse momento, segundo a garotinha, ela sentiu seu coração quase saindo pela boca, de tanto Espírito. desespero, pois era possível ver claramente a forma de uma pessoa atrás de seu pai. Ela seguiu contando que o homem atrás do pai dela tinha uma cabeça branca Ixi. e não tinha rosto. Ixi. Foi aí então que ela se tocou e começou a gritar, avisando seu pai que tinha alguma coisa atrás dele. A mãe dela, que estava na cama junto com ela, disse que nunca viu a garota daquele jeito, assustada daquele jeito. Tanto a mãe quanto o pai se assustaram com os gritos da garota. E foi aí que o pai, desesperado, virou rapidamente para ver o que tinha atrás dele. Porém, quando ele olhou, não havia nada. O pai não Nem viu, o a Pix. mãe não via, mas a garotinha continuava gritando, pois ela continuava a ver um homem com a cabeça Esse branca Slenderman vai sem tomar no rosto, cu, mano. atrás do seu Bicho pai. feio. Depois que toda a confusão Mas passou, nem feio o porque pai não tem da rosto, criança porra. achou que ela estava vendo coisas. E aí que falou pra menina que ela precisava dormir e levou ela até o quarto dela. Só que no caminho até o quarto, ela continuava enxergando o homem parado, que acompanhou ela até o quarto. Segundo a criança, o homem não se mexia, mas ficava olhando pra ela bem Imagina próximo de dela. viago dessa porra no meio da sala, mano. A garotinha não conseguia Paradão. dormir, pois estava incomodada. Eu ia rir pra caralho. E o homem só foi desaparecer quando o pai colocou a menina na cama, saiu do quarto e fechou a porta. Dias depois ainda estava com aquilo na cabeça e teve até que ir para um psicólogo. A menina disse que não sabia quem era, se era o Slenderman, se era uma criatura, se
era um homem, Eita, mas porra. ela tinha certeza que era real. E depois de ver algumas Duvido de imagens, ser real não, pô, chegou mas à às vezes conclusão não é de o que bicho, podia né? Às sim vezes é ser outra o coisa. Slenderman. Lembrando que na Aleatória, época essa garotinha era Supernatural muito Games. criança, não tinha muito acesso à internet para conhecer essas histórias. E isso foi o que foi dito pelos próprios pais, que a garota não tinha acesso à internet. Mas foi depois, com a internet, que ela concluiu que poderia ter sido mesmo o próprio Slenderman. O Sendo próprio. ele ou não, a garota diz que até hoje carrega as estranhas imagens do homem na sua cabeça. Bom, galera, este foi o relato de uma pequena garotinha que não quis dar muitos detalhes e nem se identificar. Agora, vamos ver um outro relato. Outro relato games aí. Calma. Segundo relato. Todo fudido, bicho. Em janeiro de 2010, uma ONG que 2010, ajuda as porra. pessoas a não tirarem as suas vidas, recebeu uma ligação de uma pessoa que precisava de ajuda, chamada Mike. Ele Mike. contou chorando no Mike, telefone Fred que era perseguido há Friday. muito tempo por uma sombra alongada e sem face, e que aquilo estava mexendo tanto com ele que a única solução seria tirar a própria vida, pois ele estava desesperado e não aguentava Porra, mais quebra o aquilo. bicho O no menino tapa. ficou conversando e desabafando Tapa durante no alguns bicho, minutos, que até esse que bicho do nada o fininho, jovem magrinho, desligou o mano. telefone. A ponto de curiosidade, essa ligação até foi gravada, mas nós infelizmente não temos acesso. No dia seguinte da ligação, Por um que corpo não? de um jovem foi encontrado. Um jovem que teria se jogado de um Quando as Mó autoridades pulando no meio do chegaram e mato. foram verificar quem era, Caralho, descobriram mó que era um pulão. garoto chamado Filho da Michael ponte. Orvan. Depois de algumas Tomara. investigações, descobriram que o garoto, Michael, na verdade era o mesmo garoto chamado Mike, que ligou para a ONG pedindo ajuda. O caso chocou a cidade e repercutiu muito. Até os familiares de Mike foram convidados para um programa de televisão, onde contaram que o jovem sofria de depressão profunda e tomava vários remédios para a ansiedade. Infelizmente, esse jovem teve Coisa um boa, fim hein? trágico, e ninguém sabe ao certo o que levou esse jovem a fazer isso. Muitos concluíram o caso como sendo um problema interno que ele tinha, Sim, uma depressão. por que Mas não? de acordo com aquela ligação que tinha feito no dia Que anterior, merda, velho. muitos concluíram também que o garoto estava sendo perseguido. E pela descrição que ele teria feito Isso é no só um telefone, bicho essa aleatório, criatura pô, sombria que tem que ser o descrita Slenderman. seria o próprio Slenderman. Por Será que o que Slenderman que ele via era coisa da cabeça dele? Ou será que de fato a criatura aparecia para atormentar ele? Isso nós nunca iremos saber. Ah, mas esse pá não era o Slenderman, é só um outro bicho que se imitava de Slenderman, né? Sei lá. Para esse próximo relato, vamos contar a história de uma garotinha de 5 Outro anos bicho que que se também parecia, decidiu não sei se lá. identificar. O caso aconteceu quando a garota e sua família moravam em uma casa Eles moram no meio do ficava mato de cima, próximo a uma parecido do caralho. floresta. No fundo da sua casa havia um depósito de carvão. Porra, E um dia carvão o pai da pra garota caralho. pediu para ela e sua irmã mais velha irem lá nos fundos buscarem um saco de carvão. E sabe quando a gente é criança, a gente geralmente tem medo de ir no quintal ou ir lá no fundo de nossa casa. E a garotinha mais nova tinha muito medo de ir até o depósito, pois era muito escuro. Mas mesmo assim, elas foram. Acende a Enquanto luz, elas porra. se aproximavam do depósito de carvão, Gente, Bucky, acende o a pastor luz. alemão da casa, estava latindo muito. Chegando no depósito, elas perceberam que a porta já estava aberta. E foi aí que sentiram uma sensação muito desagradável. Algo tipo um calafrio. Caralho, que Também naquele susto, mano. momento Vai se fuder. Parecia que alguém estava observando elas. E como Tá. o cachorro não havia parado de latir e estava latindo muito, elas ficaram paralisadas com medo de olhar para a direção, pensando que podia haver algum intruso, alguma pessoa ali. E foi aí que a irmã mais velha entrou em desespero, travou e pegou na mão da irmã mais nova com merda é muita essa, força. A irmã mais nova, também assustada e sem entender nada, olhou para o rosto de sua irmã mais velha e ela estava paralisada, com a boca aberta, os olhos arregalados e totalmente pasma, olhando para alguma coisa. Quando a criancinha então olhou para a direção onde a irmã mais velha estava olhando, ela também conseguiu ver algo terrível. As duas crianças então se depararam com um homem Viu, porra, desse quebrou esse bichinho no soco, mano. Tá. Sem muita conversa, tá? Estranho, Bicho olhando magreiro da para peste, elas. mano. O homem estava atrás Só da porque é cerca, gancho que pode mas jogar ele era tão basquete. alto que a cerca chegava apenas na metade do seu peito. Ele deveria ter mais de 2 metros de altura. As meninas contaram para os seus pais que havia ali um homem gigante. Tá, com a e que pedra- vestia uma um madeira terno nesse bicho aí que totalmente quer ele preto levantar. E não possuía face, apenas um borrão em seu rosto. Mas o pior Tava com mesmo Photoshop. eram os braços. Tava usando Pareciam Photoshop. duas longas cobras que iam se esticando e se mexendo parecendo tentáculos. E os dedos dessa criatura eram tão longos que chegavam até o chão. Jesus amado. No início, quando elas se depararam com aquela criatura, as duas crianças ficaram imóveis, não conseguiam se mover. Mas quando caíram na realidade do terror que elas estavam prestes a passar, saíram correndo desesperadas, gritando, pedindo ajuda, dizendo que o diabo estava lá no depósito de carvão. Os pais das crianças também ficaram assustados. Trancaram as portas da casa e ligaram. Que merda para a é polícia. essa, pô? Quando a polícia chegou para analisar se realmente tinha uma pessoa ali, Esse cara não só tem medo desse bicho, mano. É só dar uma bicuda na porra do bicho, cara. O bicho vai fazer o quê? Dar uma bicuda na porra do bicho, cara. encontraram nada. Um chutão, nem sei lá. mesmo Porra, aquele pastor um bicho alemão de que tapa, não mano. parava de latir. A família ficou muito triste e perplexa sobre o fim do É igual os cachorro. caçadores de lenda lá. Os 5 tá malucos entrando dentro da casa. A porta aberta, os caras saem correndo.
que tinha Porra. sumido naquela noite. Foi aí que as meninas e a família também chegaram à conclusão que aquele ser grande e alto poderia ter comido o cachorro. A família nunca mais viu nenhum sinal desse cachorro. Pobre cachorro. Pô, junta mas todo ainda mundo bem que num foi o bicho que o bicho não vai cachorrinho, ter não as chance, meninas, né? E depois dessa história muito Junta, fabulosa, a junta, família decidiu se junta, mudar de lá. Não junta. conseguiu permanecer mais de alguns Calma aí. meses lá. Hoje em dia, o Slenderman é muito conhecido e famoso no mundo inteiro. Mas galera, não era assim antes de 2009. Pois foi justamente em 2009 que ele nasceu, em um concurso de terror. Ah, se aquela história foi Slenderman 2010, feito não por é um real. cara Pô. chamado Eric Knudsen, Fake news, mas que é não conhecido tá. na internet por um outro nome, Victor Surge. Com o Photoshop, surgir ainda, ele pô. criou a lenda do Homem Esguio para participar de um concurso de terror na internet. Que tinha o intuito de criar um novo ser, um novo mistério, uma nova criatura. O concurso era do fórum Something Awful, e Victor na época nomeou a sua obra de Slenderman. E a partir daí, galera, isso pegou. A imagem Pegou, e a pô. história do homem esguio Pega, viralizou pega, na junta, internet. junta. Passaram-se alguns meses e pessoas do mundo inteiro começaram a Pô, criar desenho bolado histórias, esse daí. relatos, adicionar informações. E foi assim que a lenda ganhou cada vez mais força. Desde então, o personagem se tornou parte do folclore popular. Tipo o loira do banheiro, né? O homem do saco. Agora foi O Homem do Slenderman. Saco é E ele foda. ficou tão famoso que já foi explorado em videogames, Pô, séries, jogo de. Pô, livros pensei em e jogar um até jogo de mesmo Slender, filmes mano. de terror com Foi baixos por isso que consegui orçamentos, baixar o muitas antigão que é bom, mano. metragens. até que agora em 2018 vai ganhar um filme só pra ele. O Slenderman, sua história é tão louco, interessante e da hora, que é claro que esse personagem tinha que ter o seu próprio filme, né? E vocês aí, o que vocês acham de tudo isso? O que vocês Fake acham da news, criatura tudo fake Slender? news, Vocês essa gostam porra. dele? Vocês têm medo dele? Vocês já chegaram Medo a caralho, ver alguma vez? Ou Os é final coisa pra de pô, só histórias? batendo no Vocês bicho que acham ele que cai, isso é pô. tudo real ou é tudo historinha? real, Deixa aqui pô, nos confia. comentários. E Deixa lembrando, nos galera, que comentários aí esses que aqui vocês foram acharem apenas alguns essa dos porra. relatos que rolam na internet.